Paz e bem a todos. Nosso estudo de hoje está contido na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, especificamente da lei do progresso, onde vamos deslindar aí as questões 779 a 785, que fala justamente da marcha do progresso. Kardec faz nessas perguntas inquirições importantes aos espíritos acerca de como se dá, qual a finalidade e como estamos agindo e reagindo ao progresso. Se falamos do progresso, se Kardec falava, se hoje ainda falamos em uma casa espírita, é porque ainda estamos realizando essa marcha. Não chegamos ao ápice do progresso, haja visto que as nossas congregações sociais dão boas amostras da nossa falta de progresso na condução da nossa própria consciência social, da nossa vida em coletividade. Eu fiz questão que fosse lida a última questão, 785, porque ali há a chave do porquê não progredimos, e os espíritos colocam o orgulho e o egoísmo como os elementos principais para que entrave esse processo de progresso em nossas existências. Bom, eu gosto de definir isso do que eu percebo da filosofia espírita, que o egoísmo e o orgulho, eles estão fortemente arraigados ao instinto de preservação. Aquele instinto animal que faz com que um macho dominante se alimente antes da própria prole, para que ele permaneça forte, para que ele subsista e possa prover a sua disseminação genética, assim como a própria proteção dos seus. Então, para a natureza, preferível é que um filhote morra a um macho protetor, caçador, provedor, etc. Quando nós chegamos na linha do pensamento, somos seres hominais, somos seres pensantes, nós trazemos resquício desse instinto e continuamos agindo nessa condição de autopreservação. O melhor para mim, isso é egoísmo. E ficar feliz por estar nessa condição melhor do que o outro, isto, orgulho. Essas duas condições praticamente ditam as regras da nossa conduta social. Nós sempre estamos querendo o melhor para nós e, em consequência, não somos tão exigentes a ofertar coisas ao próximo. Se nós colocarmos isso em todos os níveis sociais, em todos os níveis da administração pública, nós vamos entender claramente o porquê do caos social que vivem mais uns do que outros. Aqueles mais felizes são os mais organizados, os mais altruístas, os menos orgulhosos e egoístas. Bom, esta é a fórmula, bastante simples. Simples, mas longe de ser fácil, porque vencer instintos não é uma tarefa simples. E quanto mais caos social se apresenta, mais tolerantes nós somos com o próprio egoísmo, já que em um meio social caótico falta estrutura social, é mais comum a miséria, é mais comum a pobreza, é mais comum o crime. E eu fico mais tolerante à violência, eu fico mais tolerante ao egoísmo, eu fico mais tolerante ao orgulho. Ora, se o instinto de preservação me posiciona assim defensivamente para com os outros, qual o elemento chave
para que eu possa perceber algo além disso. E o elemento-chave está no entendimento de todo o processo. Para entender todo o processo, o Espiritismo está aí com todas as suas explicações, com todo o estudo dentre as leis naturais. E não é possível que nós possamos entender essa marcha do progresso sem entender o processo reencarnacionista, pois que o Espiritismo é reencarnacionista. Acreditamos que as vidas sucessivas possibilitam o melhor desenvolvimento espiritual daquele espírito que anima a encarnação na qual ele se manifesta no mundo. A lógica é bastante simples. Vivendo várias vidas, os erros me causam impressões que eu passo a evitá-las na vida seguinte. Enquanto eu não estiver enfadado daqueles erros, enquanto eu não estiver enjoado de tanto errar naquilo que aparentemente pode parecer bom, eu vou continuar replicando o erro, até que ele chegue ao máximo em que eu não o suporte mais, e então eu realinho os meus desejos, me tornando uma pessoa melhor por ter superado aqueles vícios. O melhor exemplo disso é o drogadito, a pessoa viciada em alguma substância química. Observe que isto começa com uma expressão de liberdade. A pessoa em questão deseja ser livre, tem uma proposta, às vezes, libertária, não se submete ao Estado, não se submete às leis, não se submete às legislações, quer ter uma vida autônoma, quer sair, conhecer o mundo, viver na rua, experimentar novas sensações, quer ter liberdade. E tendo liberdade, ele faz uso daquilo que o Estado proíbe, os ilícitos. Ao provar pela primeira vez, ele gosta. Porque geralmente aquele vício, aquela droga, ela tira-o da realidade e lhe dá uma aparente sensação química de felicidade. E quando eu digo química, me refiro aos elementos químicos do cérebro que vão gerar aquela sensação de satisfação, de liberdade, de sair do senso comum ou do senso material. Ocorre, porém, que estabelecido esse primeiro vínculo, a droga exigirá o seu preço, que é consumi-la novamente para obter a mesma sensação prazerosa. Com o passar do tempo, o organismo se acostuma àquela substância e passa a exigir maiores doses. E assim esta pessoa está mergulhando em uma escravidão, onde de fato ela está verdadeiramente presa ao vício. Presa quando queria liberdade. Este exemplo do drogadito nos posiciona com relação aos nossos desejos, aos nossos quereres, aos elementos da vida material que nos trazem prazer, satisfação e autorrealização. Bom, se a nossa autorrealização está em algo material, natural é que nós estejamos materializados junto com aquilo. Porque se desmaterializados, não podemos usufruir daquele objeto do desejo. Se eu sou uma pessoa espiritualizada, o meu objeto do desejo não está no mundo. Portanto, eu passo a ter um certo comedimento no consumo das coisas do mundo. E a regra é bastante simples.
Eu já não me importo com os teres. Eu sou mais caridoso na repartição de bens. Eu sou menos exigente no possuir. E, consequentemente, eu não sofro dos problemas que o possuir traz. A queda da bolsa, o aumento do preço do combustível, enfim. Sofro apenas as ações diretas aos bens de consumo de base, alimentação e tudo mais. Reduz a minha gama de insatisfação. Eu gostaria que rapidamente passasse aí pela paisagem mental de vocês. Quais foram as últimas infelicitações que tiveram? E vislumbre se elas não estão associadas a algum possuir material. Bom, se são associadas a algum possuir sentimental, eu os alerto que o sentimento também é um elemento material. Aquele sentimento de posse, aquele sentimento de possuir, aquele sentimento de desejar que a pessoa querida faça exatamente aquilo que eu quero que ele faça, e se ele e ela fizer isso, eu estou feliz. Essa dominação, esse desejo de posicionar as pessoas aonde eu determino que seja bom ou ruim, gera constante frustração, porque as pessoas não agem dessa forma, cada uma tem o seu querer e o seu proceder. E quando eu estou insatisfeito com isso, eu estou em atrito. Quando eu estou em atrito, eu estou infeliz. Eis as causas das infelicitações humanas: o possuir os bens materiais e os possuir os bens emocionais, sentimentais, emotivos. Sempre o possuir. No entanto, é fácil falar que o amor liberta. Esse amor que liberta é um amor que nós ainda estamos aprendendo exatamente através desse amor que prende. Isso está tão dentro do conceito de marcha do progresso que é a base de tudo. Porque se eu conhecer o amor da forma ensinada por grandes iniciados, como o próprio Jesus, nós vamos conceber uma linha de amor que não vê cor, gênero, posição social, parentesco. Ela une, ela agrega. A dificuldade está em como amar a quem não conheço. Será? Será que não nos conhecemos? Gosto de chamar uma visão bastante simples, um exercício bastante simples de aproximação, aonde citamos como exemplo essa plateia, na qual há pessoas de diversas idades, sexos diferentes, vidas bastante diferenciadas, uniões diferenciadas, muitas não se conhecem entre si, e não há dúvida de que todas sabem exatamente como foram as dificuldades de infância, as dificuldades de relacionamento na escola, as dificuldades de aceitação em grupo, as dificuldades de suportar o não dos pais, seja na hora de ter alguma coisa, seja na hora de sair, seja na hora de começar a se libertar. E depois, todos conhecem as dificuldades de relacionamento, a timidez de aproximação, as pessoas. Somos próximos porque somos similares, somos espíritos de idades semelhantes, e eu posso vê-los através de mim. Conheço vossas dores através das minhas. Conheço os vossos desejos através dos meus. A dificuldade de encarar os vícios através da minha própria dificuldade. E esta empatia gera um amor
livre, um amor liberto, um amor de respeito, um amor sincero. E nada disso impede o proceder social normal, disciplinador, adequador, aquele que orienta, aquele que auxilia. Porque nós somos expressões divinas e com uma grande expressão divina em movimento ascensional, vislumbramos essa marcha do progresso maravilhosa. Então, quando os Espíritos nos falam em marcha de progresso, eles deixam claro que ela é inevitável. Não temos como não progredir. Associado a isso, eles deixam claro que ela é individual. Uns conseguem mais que outros. E isso não desmerece nenhum nem outro, apenas a escolha, ou melhor dizendo, a adaptação a essa nova proposta filosófica. Nós podemos fugir disso e a grande maioria faz, evitando a conversa séria, se refugiando no fugaz, no vulgar, no mundano, evitando falar de morte, porque eu tenho medo de morte, evitando pensar Deus, porque eu não entendo muito bem, evitando pensar em espírito, porque eu tenho medo de assombração, evitando de entender que o filho é a minha responsabilidade até certo ponto, e depois a responsabilidade é dele. Tendo dificuldade em compreender quando que eu passo de pai e mãe a amigo, de quanto é lindo dar a liberdade ao filho e aceitar as escolhas dele, sejam elas quais forem, mas estar ao lado para aconselhar, se ele pedir conselho, parar de desejar, enfiar goela abaixo aquilo que eu acho que é bom para mim, porque se é bom para mim, pode não ser bom para vocês. E quando eu venho aqui à frente falar de espiritismo, eu dou o modelo que eu tenho, as vantagens que eu conquistei, a parcela que eu absorvi, mas isso é tão pouco. O espiritismo está aqui para vocês. Consumam-no, avaliem, explorem, sejam curiosos e extraiam daí o melhor para vocês. E usem isso como uma alavanca para progredir. Somos seres faladores e eu sou mais um falador do que se passa comigo. E com essa experiência eu transmito para vocês aquilo que experimento. E cabe a vocês decidir o que vocês querem para vocês. E aí está o meu respeito, aqui está o meu amor por vocês, em dizer para vocês que a fórmula que eu estou lhes falando é minha. E que cabe a vocês escolher a fórmula de vocês. Allan Kardec jamais falou que o espiritismo era um local onde tinha que ser exclusivo. E pelo contrário, ele fala, permaneçam na religião de vocês e estudem o espiritismo. Quando vocês se acomodarem na experiência espírita e aceitarem essa experiência como uma realidade, como algo que realmente os movimenta, como algo realmente que os transforma, então vocês vão estar em pleno processo de marcha ascensional, de marcha do progresso. Enquanto a criatura esperar orientações alheias para se conduzir, e esse é o modelo da religião tradicional, ele só estará pegando modelos de fora para dentro e replicando fórmulas
que não o movimentam como deveria. O Espiritismo propõe a posse do seu conhecimento. Você se imiscuir nesse conteúdo, se misturar com ele, e daí você já não será mais você. Você será um novo ser. Você será capaz de perceber coisas que não percebia. Verás as pessoas de forma diferente. Fará seus juízos de forma completamente diferenciada. E entenderá melhor o mundo. Esse é o grande legado que o Espiritismo trouxe. A autonomia, a liberdade que eu falei quando me referi ao drogadito que buscava a droga por uma questão de liberdade. Só que esta liberdade não vicia. Essa liberdade transforma, e transformado você auxilia a transformação do mundo. É possível se transformar sem o Espiritismo? O Espiritismo não tem essa pretensão, porque os Espíritos já explicaram isso falando a Kardec, que o progresso é inevitável. Ocorrerá apenas que as várias vidas, as várias experimentações lhes darão os elementos necessários para a mudança. Por que uns espíritos mudam antes que outros? Porque fazem as percepções corretas e não raro se apoiam em filosofias. A filosofia cristã é perfeita, assim como a budista, assim como quaisquer outras filosofias, socrática, aristotélica. Elas dão elementos que possibilitam insights, que possibilitam percepções novas, acordar diferente. E com isso nós nos reformulamos. Eis a importância do pensar, do estudar, do refletir. Estamos pensando corretamente? Estamos pensando corajosamente em nossa transformação, em por que estamos aqui? Por que são essas as pessoas que convivem comigo? Por que surgem tantos não, tantos sim? Por que a mudança que eu fiz não resultou em boa coisa? Ou por que resultou? Refletindo profundamente sobre isso, eu passo a ter um instrumental mais adequado para as próximas realizações. O que eu não posso é estar no mundo de forma ociosa, esperando que as coisas aconteçam, caiam do céu, que a sorte dê certo. A frase "seja o que Deus quiser", ela é boa quando me coloca em submissão a uma vontade divina. Porém, ela é totalmente errada quando ela é exposta de forma ociosa. Não estou nem aí, seja o que Deus quiser. Seria mais adequada ao "deixa a vida me levar, a vida leva eu". A vida leva, com certeza, mas nem sempre para o lado mais adequado. Vivemos em um roldão de energia. As diversas mentes produzindo coisas, elas liberam fluxo de energia, e esse fluxo de energia ele é poderoso. Quando eu entro em sintonia a esse fluxo, eu sou arrastado por ele. Como a maior onda energética mental provém de mentes mais ou menos, essa torrente torna-se mais forte, levando o mundo a todos esses mais baixos do que altos. Quando eu revigoro o meu pensar, eu passo a me conectar com uma onda de pensamentos mais sublime e eu me alavanco, eu tenho forças para agir em transformação. E aí, uma casa espírita, assim como a outra congregação religiosa, é um elemento poderoso no mundo.
Porque quando nós fazemos parte de seus quadros, nós estamos unidos em uma corrente de energia mais sublime, que nos fortalece, nos ampara. Eu vou à casa espírita porque eu me sinto muito bem lá. Na verdade, o que você faz é mudar a sua sintonia, elevar-se nos pensamentos e entrar em sintonia com a sintonia da casa. Mas esse mudar de sintonia sempre esteve a seu alcance. Você só está conseguindo ficar melhor na casa espírita porque é só aqui que você aciona essa mudança de padrão mental. E mais um exercício simples para vocês. Saiam da casa espírita e vejam aonde o padrão mental de vocês vai. Ao chegarem na casa espírita, percebam aonde o padrão mental de vocês vai. Aí vocês estão na casa espírita, então agora não posso pensar nada de ruim, eu vou aqui pensar em Deus, ouvir essa música maravilhosa, ouvir o momento espírita, ouvir o expositor, a oração, a prece, o passe, e tudo isso é muito espiritual. E daí eu entro numa onda mais espiritualizada e sinto imediatamente as benesses desta novo padrão mental. Quando eu saio daqui e volto, meu problema para resolver aqui, aquela pessoa difícil lá, aquele problemão amanhã, meu padrão desce, eu entro nessa torrente vibracional fortíssima do mal pensar do mundo e pronto, estou ali em acesso a tudo o que não presta. Mas somos nós que temos o poder. Não pensem que existe aqui na casa espírita espíritos que estão aí se esforçando para fazer vocês subir de padrão mental. Não, isso é uma tarefa de vocês, é uma tarefa nossa. Os espíritos estão aqui, como estão em qualquer lugar. Os bons espíritos estão na minha casa? Claro, certamente, estão lá. Mas eu estou em companhia deles e isto já é outra coisa. Se o meu pensar é infeliz, eles estão em casa, mas eu não estou em companhia deles. Eu estou em outro padrão vibracional. Os espíritos infelizes estão em casa? Se o seu padrão for infeliz, certamente você os convidou. Nós os convidamos. O nosso padrão mental convida as nossas companhias espirituais. E a nossa marcha do progresso será mais acelerada quando a nossa companhia espiritual for superior do que quando a nossa companhia espiritual for infeliz. Temos que ter a coragem para aceitar a responsabilidade de tudo o que acontece conosco provém de nós mesmos. Quando eu for honesto neste primeiro quesito, eu estou dando o primeiro passo largo ao autoconhecimento. A partir daí, tudo se ajusta mais simplesmente, não facilmente, simplesmente. E que Deus continue nos tornando capazes de perceber o simples e o complexo no nosso processo evolutivo. Fiquemos com Deus.